Olá, galerinha do Eletrônicas 2, aqui quem fala é André Vicente e hoje a gente vai para uma aula rápida e bem fácil de entender tensão, corrente e resistência, tá ok? Bom, isso é mais ou menos a base de toda a eletrônica. Então, o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência? Aqui a gente tem uma fonte de tensão, tá ok? O que é uma fonte de tensão? Na nossa vida prática. Por exemplo, pode ser uma bateria, né? Pode ser uma tomada, tá ok? Pode ser um carregador de celular. Ele é uma fonte de tensão, tá ok? Aqui no caso tem uma fonte de tensão contínua, tá ok? Depois, mais para frente, a gente vai ver a diferença entre a contínua e a alternada. Isso aqui é uma resistência, tá ok? Esse é o símbolo de uma resistência. E o que é a resistência? A resistência pode ser qualquer coisa que a gente considere uma carga. Ou seja, a gente tem uma tensão, por exemplo, uma bateria, e a gente quer fazer com que essa tensão gere energia para ligar algum aparelho, para carregar seu celular, por exemplo. Seu celular pode ser a carga, tá ok? Um motorzinho, várias coisas, quase qualquer coisa pode ser uma resistência, até mesmo o fio que liga a fonte até a sua carga, esse fiozinho aqui que no simulador aqui é desprezível a resistência, mas ele também tem resistência, tá ok? Então como é que funciona? Eu tenho uma tensão, eu tenho uma resistência, tá ok? Aqui tem uma resistência de, deixa eu colocar aqui, 1 ohm. Esse simbolzinho aqui é o terra. Se eu não colocar, o circuito não funciona. Mais pra frente a gente aprende sobre ele. Mas o que isso quer dizer? Eu tenho uma fonte de 1 volt. Eu vou dar play aqui no circuito. 1 volt. Volt é a unidade de medida de tensão. Tá ok? Sobre uma resistência de 1 ohm. Esse simbolzinho grego aqui. O ômega maiúsculo. Aqui tem 1 ohm. A gente fala de ohm. Se escreve OHM, que é o nome do carinha que criou a lei para entender isso tudo aqui. Então, 1 volt é o que a gente tem de tensão. O que seria a tensão? A tensão é a diferença entre potenciais. Significa dizer que desse terminalzinho daqui de baixo para esse terminalzinho aqui de cima, deixa eu cortar a ligação, para esse terminalzinho aqui de cima, temos 1 volt, tá ok? Não precisa saber agora o que é exatamente 1 volt, tá ok? Basta saber que é um desnível entre o tanto de carga que tem aqui e o tanto de carga que tem aqui. Por exemplo, aqui a gente pode ter muitos prótons e aqui muitos elétrons, tá entendendo? Então aqui vai ser o lado mais negativo, e a diferença no potencial, ou seja, na carga que tem aqui de elétrons ou aqui de prótons, vai gerar uma diferença de potencial entre o positivo e o negativo, tá ok? Então, só que se eu der play, vocês veem que não acontece nada, ou mesmo se eu colocar isso aqui, não acontece nada. Opa, não acontece nada, tá vendo? Aqui tem 1 volt, aqui tem 0 volts, né? Porque está ligado ao terra. E não passa nada, por quê? Porque é um circuito aberto. Quando você tem uma fonte de tensão, você quer fazer com que circule uma corrente, tá ok? A energia passe, você tem que fechar o circuito assim. Opa, deixa eu pausar aqui. Você tem que fechar o circuito, tá ok? Então, quando você fecha o circuito, a energia ela vai ter um caminho para seguir, tá ok? Porque como aqui tem mais, pense no fluxo de água, por exemplo. Aqui é um tanque lá em cima e aqui é um tanque perto do chão. Esse daqui está cheio, mas se você quiser fazer que a água flua desse tanque para esse de baixo, você tem que colocar um cano. E digamos que quanto menor o cano, maior a resistência, ou seja, menos água vai passar. E a água é o que? A corrente. Tá ok? É só uma analogia para vocês entenderem. Não
não levem ao pé da letra, mas fica mais fácil de entender assim, tá vendo? A energia, ou seja, a corrente aqui vai passando. E como é matematicamente que a gente representa isso? Você tem uma tensão aplicada sobre uma resistência, vai passar uma corrente. Logo, a fórmula é muito simples. V de tensão sobre R de resistência é igual a I de corrente, que é medida em amperes. Tá ok? Então, V sobre R é igual a I. E você pode manipular essa fórmula caso você tenha outros dados para saber qualquer outra coisa. Mas se quiserem aprofundar matematicamente nisso, próximos vídeos a gente faz isso aí. Então, o que acontece aqui? A gente tem uma tensão aplicada numa resistência e passa uma corrente. O que acontece se aumentar a tensão? Vocês estão vendo que tem 1 volt sobre 1 ohm. Logo, 1 sobre 1 dá 1 ampere. Se eu dobrar a tensão, dá para ver aqui? Então, eu vou ter 2 volts sobre 1 ohm. 2 sobre 1 é 2 ampere. Se eu diminuir pela metade a resistência, 500 mili, tá ok? É 0,5 ohm. A gente vê que 2 sobre 0,5, 4 amperes. Se eu aumentar a resistência, vou botar aqui, por exemplo, 10 ohms. Vocês veem que a corrente fica muito mais fraca. 2 sobre 10 dá 0,2, 200 miliamperes. Então, a energia, ou seja, a corrente, é o que gera o trabalho no circuito. A resistência é a carga e a tensão é basicamente a diferença de potencial onde se encontram os prótons e ou elétrons que vão realizar essa passagem de energia. Geralmente são os elétrons, tá ok? E só uma observação, esse sentido da corrente é o que a gente chama de sentido convencional da corrente. Porque quando foi inventada, quando foi descoberta a corrente elétrica, imaginava-se que havia um fluxo do positivo para o negativo. Hoje a gente sabe que o que gera a corrente elétrica, os responsáveis pela corrente elétrica, não são prótons, porque é muito difícil um próton se locomover daqui para cá, e sim os elétrons. Então, a corrente vem do negativo para o positivo na realidade. Só que não faz muita diferença a nível de entendimento, tá ok? Só foi um comentário. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve resumo, não é? De tensão, corrente e resistência, né? Lembrando sempre que tem que ter um circuito fechado para poder passar a energia, tá ok? O circuito aberto não passa, ok? Então, era só isso. Até a próxima.